O Rei Macaco quer vingança, mas algo pode atrapalhar seus planos. E aí pessoal, o filme de hoje é ação e fantasia chamado A Lenda do Rei Macaco. E agora, vamos para mais um recap! Há muito tempo atrás, uma jovem chamada Lee está em uma jornada tentando encontrar o lendário Rei Macaco que foi preso pelos deuses por causar tumulto no céu. No entanto, a garota rapidamente cai em sérios problemas quando ela encontra demônios asquerosos que, quando ao vê-la, ficam com um único desejo: devorá-la. Isso faz Lee entrar em pânico de medo e tentar fugir desesperadamente dos monstros. Porém, acaba caindo e percebe que feriu sua mão. Mas, para sua surpresa, seu sangue ao cair em cima de uma flor de lótus faz com que ela se feche e perfure o chão, criando assim uma grande cratera e tudo afunda no abismo. O terremoto faz com que todos caiam em uma grande caverna e, com a queda, a garota desmaia. Os demônios são capazes de se recuperarem rapidamente e planejam devorar a vítima indefesa, mas rapidamente são interrompidos por uma figura misteriosa que falava ali na escuridão. Os monstros então vão em direção às sombras para confrontar essa pessoa, mas quando um deles passa por cima de um círculo, é rapidamente vaporizada por um feitiço poderoso, quando logo descobrem que uma pessoa que os insultava das sombras é o próprio Rei Macaco que a menina procurava, que também é conhecido como Wukong. Ele está muito irritado por ver que os demônios estavam tentando devorar a garota. As criaturas afirmam que não tem escolha, pois os deuses estão punindo todas as criaturas inferiores, fazendo-as passar fome pelos crimes que o Wukong cometeu. Eles então começaram a culpar o Rei Macaco por todos os seus sofrimentos e começam a zombar dele, dizendo que ele é um inútil estando ali preso. Isso faz com que o Wukong fique furioso com eles e corre para atacá-los, mas não é capaz de deixar o círculo que o está prendendo com grandes correntes. Surpreendentemente, eles são interrompidos por Lee, que acorda ilesa e fica muito feliz em ver que finalmente encontrou o Rei Macaco. Os demônios voltam as atenções para a garota mais uma vez e vão em direção a ela para devorá-la, enquanto o Wukong tenta desesperadamente se libertar. A menina cai de medo e agora ativa algo misterioso com o sangue de sua mão, que causa uma onda de choque progressivo e assim quebra as correntes que prendiam o Rei Macaco. Os demônios então rapidamente se lançam em direção à garota indefesa, mas o Wukong consegue se libertar bem a tempo de salvá-la, usando as correntes para acertar os monstrinhos. Toda a caverna começa a desmoronar, enquanto o Wukong corre em direção a Lee e segura ela, conseguindo fugir do desmoronamento. Em algum lugar no fundo do oceano, um príncipe dragão está olhando para o nada e com pensamento distante, e apenas ódio e tristeza são refletidos em seus olhos. Isso porque o Wukong foi o responsável por destruir seu reino há muito tempo atrás, fazendo com que ele quisesse vingança mais do que qualquer outra coisa em sua vida. Quando então, uma de suas servas lhe fala para esquecer o palácio quebrado e se oferece em vez disso. Isso só o irrita ainda mais. Então ele lentamente se aproxima dela e agarra em seu rosto. Em seguida, arranca seus chifres, causando-lhe muita dor. A mulher tenta fugir desesperadamente, mas é parada pelo homem que bate nela continuamente. Um outro servo chega e traz a informação de que o Wukong fugiu de sua prisão nas montanhas. Isso dá ao príncipe ideias de vingança. O Wukong consegue finalmente acordar a garota e rapidamente descobre a razão pela qual ela está procurando por ele. Lee quer que o Wukong leve-a para o céu. Porém, o Rei Macaco fala que isso não é mais possível, pois seus poderes estão sendo selados pelos deuses que o traíram. Os dois então vão para uma aldeia onde o macaco rapidamente percebe que tudo foi destruído. Foi revelado que os deuses tomaram todo o lugar e eles estão punindo todos os seres inferiores que agora se tornaram seus escravos. O governador adverte ao povo para que nunca quebrem as regras, depois começa a matar um por um, deixando todos os outros com muito medo. A autoridade continua insultando o povo e culpando sua situação atual ao Rei Macaco, não percebendo que o Wukong está ali. Antes que o macaco possa falar alguma coisa, ele é rapidamente nocauteado por uma criatura. Quando ele recupera a consciência, ele percebe que seu velho amigo, o Rei Boi, foi quem lhe deu o soco na cara. Ele quer saber por que o Wukong voltou para aquela aldeia e rapidamente descobre que o Rei Macaco
na verdade, está esperando recuperar seus poderes para poder se vingar dos seres que vivem como deuses nos céus. Isso deixa o Rei Boi em silêncio por alguns instantes, enquanto ele se afasta lentamente da garota da mesa. O Wukong rapidamente percebe que algo está errado, quando então o Rei Boi ataca o Wukong e o lança em direção às paredes, mas o Rei Macaco é capaz de recuperar o equilíbrio rapidamente. Em vez de escolher lutar, o macaco decide deixar a área com a garota. Os dois rapidamente fazem isso e vão para fora. Eles são imediatamente parados por uma mulher conhecida como Princesa de Metal, que também é a esposa grávida do Rei Boi. A mulher também culpa o macaco por todos os seus sofrimentos e então logo tira sua arma. Em seguida, todos os servos do Rei Boi começam a atacar o Wukong, mas percebem rapidamente que não são páreos para ele. O Wukong é capaz de evitar os ataques e derrubar os adversários um a um, os deixando derrotados no chão. No entanto, a luta ainda não acabou quando o Rei Boi joga seu machado direto contra o macaco, que consegue desviar. O oponente ataca novamente, agarrando de volta sua arma, fazendo o Wukong cair. Rei Boi caminha em direção ao Rei Macaco e fala para ele desistir. O Wukong se recusa a perdoar os habitantes que moram no céu por conta de não reconhecê-lo como o Rei Macaco. Isso faz com que o Rei Boi não tenha outra escolha a não ser atacá-lo, mas ele é rapidamente parado pela jovem que tenta salvar a vida do macaco. O Wukong fica surpreso com a coragem de Li e aproveita a chance para fugir, levando ela e se esquivando ao mesmo tempo do ataque da princesa. Os dois são capazes de saírem ilesos de lá. E apesar de todos os seus amigos traí-lo, o Wukong decide recuperar sua arma lendária para que ele possa libertar o seu povo dos deuses que os oprimem. O Lorde Dragão chega a um local secreto, onde uma arma poderosa que é capaz de controlar a mente dos seres vivos está sendo guardada e protegida. Ele descobre que o item está selado pela magia de Buda, que impede que ele possa usar seus poderes. Isso faz com que o Lorde Dragão mate os guardiões e roube a arma para que ele possa descobrir depois como usá-la contra o Rei Macaco. O Wukong chega com a garotinha no local chamado Fonte de Flores, que costumava ser sua casa, e a menina fica muito encantada com a beleza do lugar. Antes que eles dois possam se aventurar mais para frente, eles rapidamente encontram um gorila gigante que grita furiosamente contra eles. O Wukong vê isso e diz para a garota não ter medo, porque a criatura é um dos seus animais de estimação. Antes que o macaco pudesse terminar de falar, ele é rapidamente golpeado pelo monstro, o fazendo voar para longe. O gorila continua atacando furiosamente o Wukong, que consegue se desviar de seus golpes. Surpreendentemente, a garotinha faz o gorila gigante parar, oferecendo-lhe uma banana. Aparentemente, o gorila só está atacando porque está com fome, e a garota usou uma banana para distrair a criatura e sair, indo atrás da fruta que ela jogou. O Wukong fica muito espantado com o que acabou de acontecer e afirma que não precisava de ajuda. Os dois então seguem em frente e entram numa caverna, chegando numa área enorme, onde o lendário bastão dourado está localizado no centro do local. O Wukong então se aproxima da arma imediatamente e tenta retirá-la de lá, mas ele ainda é fraco e não é capaz de levantar o seu bastão. Antes de poder continuar tentando, ele é interrompido por outro antigo amigo dele que é conhecido como o Escorpião Rei, e esse não parece estar ali para ajudá-lo. Acontece que, na verdade, ele agora está trabalhando para o Lorde Dragão e está ali para evitar que o macaco pegue o bastão de ouro de volta. Inesperadamente, a garota avançou para cima do Escorpião Rei com raiva, revelando que o Lorde Dragão foi quem matou seus pais, mas ela só consegue ser jogada para longe como resultado. Isso enfurece o Wukong, que ataca diretamente o inimigo, mas rapidamente cai na armadilha dele, ficando amarrado e preso nas paredes. O escorpião então decide dar uma chance dele ir embora, mas o Rei Macaco se recusa imediatamente, o que faz então com que o oponente lance uma magia contra ele. A menina rapidamente se recupera e grita para o escorpião parar, e logo percebe que seu sangue está saindo de sua mão e voando em direção ao lendário bastão dourado, quebrando assim o feitiço bloqueador que impede dele ser retirado dali. O Wukong, vendo isso, puxa então sua arma em direção a ele, que bate no inimigo, o fazendo voar e assim rapidamente ser golpeado por Wukong,
que o faz cair no chão. O Rei Macaco está espantado com a quantidade de poder que retornou para ele ao recuperar o bastão, enquanto o Escorpião Rei é forçado a recuar imediatamente. O Wukong então vai rapidamente até onde a garotinha está para ajudá-la a enfaixar seu ferimento. Logo ele descobre que a única razão pela qual Li quer ir ao céu é para buscar justiça pela morte de seus pais. O Escorpião Rei voltou para onde está o Lorde Dragão, que fica furioso ao descobrir que seu inimigo recuperou a arma lendária. Mas ao ouvir que uma garotinha é capaz de desfazer a magia de Buda, Lorde Dragão diz ao Escorpião Rei para capturar a garota imediatamente, para que assim ele possa desbloquear a arma que controla a mente de todo ser vivo e usar contra o Wukong. Por outro lado, o governador enviado pelos deuses continua punindo os seres inferiores, eliminando suas famílias, e agora estão planejando matar o Rei Boi também. Por sorte, antes que ele possa ser morto, seus inimigos são derrubados pelo bastão de ouro de Wukong, fazendo o Rei Boi perceber imediatamente que o Rei Macaco voltou e o salvou. O Wukong então salta na direção ao governador para se vingar, mas é rapidamente parado por seu velho amigo, que permite que a autoridade fraca possa escapar da área como um derrotado. O macaco vai em direção ao povo e manda tirar suas correntes, prometendo também que vai protegê-los de agora em diante, o que faz com que todos gritem em seu nome. O Wukong começa a treinar seu povo para que eles possam aprender a lutar e se defender. Eles começam a marchar em direção a outras aldeias com a ajuda do gorila gigante para tomar suas terras de volta. Eles então vão se adentrando furiosamente em uma das aldeias e o Wukong é capaz de derrubar os inimigos com muita facilidade, enquanto rapidamente força todas as divindades a recuarem. As pessoas voltam para sua aldeia e comemoram pelas vitórias. Os soldados de Wukong são capazes de capturar um dos governadores que mataram muitos de seus amigos, enquanto ele implorava por sua vida. Mas o Rei Macaco não está disposto a mostrar qualquer misericórdia. Para a sorte do governador, Li se coloca na sua frente bem a tempo, salvando sua vida. A garota diz ao Wukong que ele nunca deveria matar, senão isso o tornará ainda pior do que seus inimigos. Isso então frustrou muito o Rei Macaco, mas o Wukong acaba decidindo deixar o homem ir. Ele planeja eliminar as outras divindades, uma vez que seus poderes estão voltando cada vez mais. Percebendo que seu amigo não está disposto a mudar, Li foge chorando, enquanto o macaco se recusa a deixar de ter sua vingança. A menina começa a caminhar sozinha pela floresta, quando então ela rapidamente encontra um homem misterioso, que acaba por ser o Escorpião Rei. Li então é capturada e levada para o palácio do Lorde Dragão, onde lá ela vê o homem que matou seus pais. Então a menina, com muita raiva, dá um tapa na cara dele. O Lorde Dragão rapidamente agarra em sua mão e ele faz um corte nela, permitindo que seu sangue caia em cima da arma que estava selada, e rapidamente desfaz o feitiço de bloqueio. O dragão logo pega a arma de controle de mente e abre um portal para onde está o Rei Macaco, enquanto ele libera todo o poder do item, enviando-o para o Wukong. O macaco está esperando atacar os deuses mais uma vez, quando algo parecido com um pó de ouro voa direto para sua cabeça, começando a controlar suas ações. Isso faz com que o Wukong comece a atacar todos os seus amigos, jogando-os pelo ar e eliminando-os sem piedade. O Wukong então grita para que todos corram, enquanto ele tenta desesperadamente controlar seu corpo novamente. Mas a magia do dragão é muito forte, o que força o macaco a continuar atacando como uma marionete. Todos os seres inferiores dentro da caverna são mortos pelo Rei Macaco, quando então o Escorpião Rei se dá conta que as coisas estão indo longe demais. O macaco então persegue as pessoas que ficaram lá fora e os derruba facilmente. O Wukong então é obrigado a pegar seu bastão de volta quando percebe que algo está vindo atrás. Quando ele percebe que realmente é seu gorila gigante que apareceu para impedir seu mestre. O Wukong tenta argumentar com o gorila, implorando para a criatura correr, mas ele é rapidamente forçado a saltar para o ar e atacar o gorila com um golpe na cabeça. Isso imediatamente derrotou o gorila gigante, que lentamente caiu do precipício.
O Wukong, arrasado com tudo o que foi obrigado a fazer, implora para que tudo isso pare, quando então ele vê o Lorde Dragão caminhando em sua direção, que começa a zombar de Wukong por ele ter eliminado sua própria espécie. Os planos dele são enquadrados no macaco como o único prejudicado por tudo o que aconteceu, de modo que todo seu povo vai desprezá-lo para sempre. Ele então pega o bastão de ouro e planeja acabar com o Rei Macaco imediatamente. Antes que o inimigo possa fazer isso, ele é impedido por um vento forte de um abanador gigante que o empurra ao contrário e leva o Wukong rapidamente dali, também destruindo o objeto que ele criou com o poder da arma controladora de mentes. O Lorde Dragão escolhe não perseguir o Rei Macaco, pois ele quer que ele sofra com o que ele foi obrigado a fazer. Vemos que foi o Rei Boi quem salvou a vida do Rei Macaco. Já em um local seguro, o Wukong acorda e logo decide buscar a vingança. Seu amigo diz para esquecer a vingança, fazendo o macaco perceber que todos estão mortos por sua causa. Isso faz com que o Wukong fique arrasado pela culpa, decidindo então deixar tudo para trás, caminhar sem direção e ser odiado por todos. Ele continua vagando sem rumo e por acaso acaba esbarrando em um homem que acaba por ser o governador que ele poupou a vida graças à garotinha. Em forma de gratidão, o governador diz ao Wukong que Li foi levada pelo Lorde Dragão. Isso dá ao Rei Macaco um novo propósito, onde logo ele consegue pegar uma imitação barata de seu bastão de ouro numa barraca de vendas de uma jovem, e começa então a marchar em direção ao palácio do Lorde Dragão para resgatar sua amiga amada. Ao mesmo tempo, Li está sendo mantida presa dentro de uma caverna sombria, mas fica surpresa ao ver que o Escorpião Rei decidiu resgatá-la, pois ele está cansado das crueldades do Lorde Dragão e se recusa a servir alguém assim. Quando então ele começa a ver o castelo que está emergindo sob o oceano, o Wukong logo aproveita essa chance e pula em direção ao castelo em ascensão, onde depois chegou em uma sala enorme. O macaco de cara se depara com seu inimigo e manda que o dragão liberte a garotinha imediatamente, porém ele não lhe dá a mínima. Isso enfurece o Wukong, que imediatamente o ataca, mas é rapidamente bloqueado pela magia do inimigo, que o joga através do palácio, e rapidamente começa uma troca de golpes entre os dois. Lorde Dragão, irado, começa a usar seus poderes para invocar um tridente maciço, que logo lança contra o Wukong. O macaco é capaz de evitar o ataque e começa a trocar vários golpes perigosos contra ele. Quando então o Wukong é rapidamente encurralado pelo inimigo, que o chuta através da sala, e prestes a ser golpeado pelo seu tridente, com o ataque final, é salvo pelo Escorpião Rei. Li chega logo em seguida e o Wukong finalmente a vê novamente. O dragão se aproxima novamente de Wukong, enquanto pega seu tridente de volta e promete mostrar ao macaco o significado de sofrimento verdadeiro. Quando então ele joga a arma em direção à garotinha, o Wukong tenta desesperadamente parar o ataque correndo com toda a sua força. Isso não foi o suficiente e ele não consegue salvar a vida de Li, fazendo com que o macaco caia em desespero, enquanto o Lorde Dragão pega novamente seu tridente e avança para matar o Wukong também. O escorpião é capaz de se libertar e enfrentar o inimigo, impedindo assim que ele consiga. O Wukong olha para Li em tristeza profunda e percebe que tudo é culpa dele, lembrando dos bons momentos que passaram com ela. Porém, com a morte dela, ele é finalmente capaz de liberar todo o seu poder, onde logo ele começa a liberar um brilho dourado com toda a sua fúria e ódio. Lorde Dragão logo retorna e lança seu tridente na direção ao Escorpião Rei, que estava na frente de Wukong, que consegue o salvar e começa a transformar seu traje, que quebra o tridente em milhares de pedaços. O macaco é finalmente capaz de recuperar seu bastão de ouro também, o que força o príncipe dragão a se transformar em sua forma original e depois tentar matar o Rei Macaco. No entanto, o Wukong é capaz de usar a sua arma e rapidamente derrota o inimigo. Ele então vai na direção ao corpo de Li, puxa de volta o seu bastão e faz com que ele cresça infinitamente, rompendo o Palácio do Dragão, enquanto são levados para o céu, onde o Wukong tem a intenção de cumprir sua promessa. O macaco então consegue chegar aos céus, e lá ele coloca o corpo dela no chão daquele lugar,
finalmente assim cumprindo sua promessa. Ele percebe rapidamente que o dragão ainda está vivo, o que faz com que ele voe para cima dele em uma super velocidade, aterrissando na cabeça da criatura. O Wukong começa a golpear o inimigo continuamente para se vingar por Li, onde logo ele consegue derrubar a criatura gigante que ruge furiosamente em direção a ele, enquanto o macaco ataca o inimigo por cima, mas logo para o ataque no último momento, pois ele se lembra da menina falando para ele nunca matar. Em seguida, os amigos de Wukong também chegam para atacar juntos, mas o Wukong os impede, pois ele percebe que a vingança nunca é a resposta. De repente, uma aurora dourada começa a brilhar em cima deles, onde o Wukong finalmente mudou seus caminhos. Ele pode ouvir uma voz dizendo para ele que um dia ele reencontrará Li novamente em outro tempo. 100 anos depois, o Wukong escolheu ficar no mesmo lugar que conheceu Li enquanto ele continua meditando em paz. Certo dia ele vê um monge caindo dentro da caverna bem em sua frente, onde para sua surpresa, o homem começa a falar de uma forma muito familiar, fazendo com que o Wukong assim perceba que deveria ser Li que renasceu em outra vida. Muito obrigado a você que chegou até aqui, e se gostou, deixe aquela força com seu joinha e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Te vejo no próximo Recap!